Então, pessoal, comecei a gravar a nossa aula aqui. São 11 horas. Hoje não vai dar muito tempo de esperar o pessoal, porque nós temos apenas uma aula. Eu quero passar alguns avisos aqui para vocês. A nossa primeira AP de Geografia vai ser na semana 23, tá? Eu já até coloquei lá no AVA o que vai cair. Outra coisa também, Feira de Ciências. Como eu estava de licença, não deu para a gente dar início aos trabalhos. Mas hoje, às 13h30, vou fazer uma reunião com o pessoal do meu grupo para a gente começar esses trabalhos aí, tá? Eu já tentei marcar reunião em outros momentos com você, com o meu grupo, e não consegui. Mas hoje eu estou visando aqui às 13h30. E hoje, pessoal, nós vamos começar... Ah, outra questão também. As professoras do presencial estão passando algumas atividades do caderno de mapas, tá? E na semana 22, elas irão recolher esses cadernos para avaliar. O que vale de ponto ali, esse trabalho, esse caderno de mapas? Vai valer um ponto bônus no final do trimestre. Tranquilo? Então, quem fizer todas as atividades solicitadas pelas professoras e por mim no AVA, vai ter um ponto bônus lá no final do trimestre, que vai somar com a média das APs. Então, é um ponto bem interessante para vocês. E hoje, nós vamos dar aqui início, eu combinei com as professoras do presencial, que elas trabalhariam com você a questão do Canadá, e eu começaria com vocês a questão dos Estados Unidos. Nós estamos trabalhando a América anglo-saxônica, né, Estados Unidos e Canadá, então elas trabalham Canadá, e eu vou começar hoje com os Estados Unidos. Esse material, ele está lá na página 108 a 113 do nosso livro didático, tá? Então é uma referência para vocês estudarem depois. Então vamos começar aqui falando sobre os Estados Unidos, que é um país, assim, que tem uma grande hegemonia no espaço mundial, é a maior potência econômica, é a maior potência militar. Então, vamos entender como que esse país alcançou esse lugar no espaço mundial. Vamos começar aí com alguns dados, né? Os Estados Unidos é o segundo maior país do continente americano e o terceiro maior país em exceção do mundo, né? Perde ali para a Rússia e para o Canadá. Olha, a leste, ele faz fronteira com o Oceano Atlântico e a oeste com o Oceano Pacífico. Isso não é um dado apenas físico, geográfico, isso tem uma grande importância para a economia dos Estados Unidos, porque através da costa leste, os Estados Unidos conseguem acesso ao mercado consumidor europeu, que é um grande mercado consumidor, que ele tem estreitas relações comerciais. Então, o escoamento, importação e exportação de mercadorias com a Europa via Oceano Atlântico, e na costa oeste nós temos ali o acesso ao Oceano Pacífico, que também vai estreitar as relações comerciais com a Ásia, com o Japão. Isso vai favorecer a economia dos Estados Unidos. Nós temos ali territórios não contíguos, né, Alasca e o Havaí. Os Estados Unidos constituem ali também uma federação. O que é isso? Constitui ali vários estados, e esses estados, eles possuem autonomia, muita autonomia política. Por exemplo, alguns estados é permitido pena de morte, em outros não. Em um estado você pode tirar carteira de motorista com 16 e outro com 18 anos. Então, os estados têm autonomia para reger essas questões aí. Já aqui no Brasil, não, nós temos uma única legislação que serve para todos os estados, é unificado, né? Agora, em relação aos aspectos socioeconômicos, vamos entender aqui por que os Estados Unidos é um país desenvolvido. E nós classificamos um país desenvolvido a partir de vários dados, como o IDH, o PIB, o índice de Gini, expectativa de vida, são vários indicadores. E os indicadores dos Estados Unidos são bons, né, permitindo com que ele seja classificado como desenvolvido. O IDH, que é aquele índice que considera renda, saúde e educação, está em torno ali de 0,915. Ele é muito elevado. O nosso aqui no Brasil, para a gente ter uma ideia de comparação, é 0,75. 0,75. Ou seja, nosso desenvolvimento é bem menor. Em relação ao
a expectativa de vida. Lá eles conseguem atingir até 79 anos em média, aqui é 73 em média. Em relação, por exemplo, ao PIB per capita, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país ao longo de um ano, dividido pela população total, nós temos lá nos Estados Unidos, em média, de 66 mil dólares por habitante. Aqui no Brasil, esse valor é de 14 mil dólares por habitante, ou seja, bem menor o nosso PIB. Então, esse também é um outro indicador. O Gini também é um indicador importante. Quando nós analisamos o Gini, ele varia de 0 a 1, de 0 a 100. Quanto mais próximo de 0, maior a distribuição de renda. Quanto mais próximo de 1, maior a concentração de renda. Nos Estados Unidos é em torno de 45, 0,45. Aqui no Brasil é em torno de 0,54, ou seja, a nossa concentração de renda aqui é maior. Então, esses dados mostram que os Estados Unidos é um país desenvolvido em termos sociais e econômicos. Agora, vamos entender como que se deu essa formação do território. Os Estados Unidos está ligado ao processo de colonização inglesa, começou lá no século XVI. Nós tivemos inicialmente ali os ingleses ocupando a costa leste do atual território dos Estados Unidos. Ali nós sabemos, nós estudamos em história, né, foram formadas 13 colônias. Essas 13 colônias, elas ficaram divididas, né, em colônias de povoamento ao norte, colônias de exploração ao sul. As colônias de povoamento, em função da própria inexistência de recursos naturais valiosos, né, como ouro, prata, até mesmo o clima, que muito diferente daqui, por exemplo, do Brasil, não tinha como produzir commodities para exportação, né, era mais restrito por causa do clima. Então, a porção norte das 3 colônias foi colônia ali de povoamento. Havia agricultura, mas era só com abastecimento, estreitamento com os ingleses, a metrópole inglesa, era menor os laços, né? Já as colônias do sul eram basicamente como eram aqui. Nós tínhamos trabalho escravo, lá se plantava tabaco e algodão, havia ali grandes propriedades, né, os latifúndios, muito semelhante ao que aconteceu aqui no Brasil. Então, o que acontece? Esses colonos do norte que iniciaram o movimento ali de independência. E eles alcançaram esse processo de independência lá em 1776. E daí, pessoal, a partir desse ano, o governo, né, americano, ele começa a expandir seu território. Então, após a conquista da independência, nós temos uma expansão para o oeste do território. Esse movimento ficou conhecido aí como Marcha para o Oeste, e ela foi justificada por uma doutrina chamada Destino Manifesto. O que seria o Destino Manifesto? Era uma doutrina baseada na ideia de que o divino, né, era uma missão civilizatória dali do branco, ocupar novas áreas. Então, baseava ali na conquista de territórios, na tomada, muitas vezes através de guerras, de territórios, na justificativa de que, olha, nós somos uma raça superior, nós temos ali um aval divino, entre aspas, e que justificava ali o extermínio de população nativa. Tem até um filme o Leonardo DiCaprio faz o Regresso, vocês já viram? Sei qual filme que é. O pano de fundo desse filme é o processo de colonização, a marcha para o oeste. E ali nós vemos esse extermínio de milhares de populações nativas, né? Então, houve ali, em função dessa marcha para o oeste, extermínio de população indígena, né? Então, olha aqui essa imagem mostrando a população se deslocando do leste para o oeste, legitimado aí, né, por uma divindade civilizatória, uma alma mais avançada, né, do branco. Então, tinha essa missão aí,
E esse movimento, essa justificativa, essa doutrina, ficou chamada como Destino Manifesto. Então, após 1776, processo de independência também, pessoal, e em seguinte, né, no século XVIII e XIX, entrou no território dos Estados Unidos uma grande quantidade de imigrantes. Né? Então, essa marcha para o oeste, ela pode ser entendida e justificada por alguns fatores. Primeiro, a escassez de terras lá na costa leste. As 13 colônias já estavam muito saturadas, não cabia mais população, era necessário expandir para o oeste. Então, escassez de terras e entrada também de imigrantes nos séculos seguintes. Eu não sei se você sabe, pessoal, mas a Europa é um continente que até a meados do século XX não era um espaço atraente para os imigrantes. Por quê? Muitas guerras, perseguições religiosas, pestes, gripe espanhola, peste negra, tivemos também a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, até 1950, digamos assim, a Europa não era um continente que atraía muito população. Na verdade, ela expulsava a população, né? E esses imigrantes, eles buscavam novos territórios para recomeçar suas vidas, um espaço onde estaria ali, havia várias possibilidades de crescimento, então entrou aqui, não somente aqui no Brasil entrou, né, população lá no século XIX, mas também na Europa entraram vários tipos de etnias, né, italianos, irlandeses, além dos ingleses, né, entraram também franceses e outros tipos de população. Com o passar do tempo, a população aqui também ali dos Estados Unidos aumentou. Só para a gente ter ideia, em 1700, a população era de 200 mil habitantes. 76 anos depois, já era de 2,5 milhões de habitantes. Então, a população cresceu muito em pouco espaço de tempo, que justificava também a ocupação das terras a oeste. E essas terras ocupadas, né, adquiridas, muitas foram adquiridas, outras, né, através da compra. Então, a França vendeu território para os Estados Unidos. Houve ali também cessão de terras pelo México, houve guerras, né, aqui no México, por exemplo, na fronteira com o México, esse território aqui foi adquirido por meio ali de guerras, né, e nós temos também aqui a cessão de território aqui, né, pela Inglaterra. A Flórida, né, aqui no sudeste dos Estados Unidos, foi adquirido, comprado ali a Espanha. Então, nós temos aí uma expansão do território estadunidense a partir ali de uma necessidade populacional, uma justificativa, uma doutrina que justificava, né, essa expansão. Nós temos também ali a exterminação indígena, e com tudo isso, pessoal, os Estados Unidos conseguiu chegar até o extremo desse território, né, chegando lá no Pacífico, ocupando uma grande faixa longitudinal ali em seu território. No século XX, os Estados Unidos também realizou expansão territorial, tá? Que após 1900, os Estados Unidos adquiriu alguns territórios ultramarinos, e são chamados de territórios incorporados. Atualmente são 13 territórios. O que acontece nesses territórios incorporados? São áreas controladas pelo governo americano, mas que não faz parte ali dos Estados Unidos. As políticas ali podem ser, em parte, adotadas, mas não há uma grande responsabilidade de desenvolvimento dessas áreas pelos Estados Unidos. Aproximadamente são 13 territórios ultramarinos. Porto Rico é o mais relevante, o que tem mais população, e os demais são territórios não habitados, muitas ilhas também. Então, vamos falar agora da população dos Estados Unidos. Agora que nós vimos esse contexto histórico, né, de
formação, de ocupação, século XX, como que aconteceu também. Então, em função até mesmo desse contexto histórico aí de ocupação, nós podemos dizer que o território estadunidense é pluricultural, é multicultural, porque várias etnias fizeram ali, participaram da construção, da consolidação desse país, formação, tanto nos séculos, após o processo de independência, quanto no século XX, né? Então, nós temos aí, desde a independência dos Estados Unidos até o século XIX, nós podemos dizer que entraram vários imigrantes europeus, principalmente irlandeses, alemães, ingleses, italianos. Essa população, ela chegava nos Estados Unidos, como eu falei, buscando melhores condições de vida e fugindo de condições precárias, de guerras, de doenças, pestes, etc. Então, essa população, ela entra nos Estados Unidos até o século XIX, né? E no século XX, o que acontece, né? Nós temos uma entrada de imigrantes considerável no território dos Estados Unidos, mas esses imigrantes, eles são predominantemente de origem caribenha e latino-americana. Então, nós temos aqui brasileiros, cubanos, principalmente mexicanos, porto-riquenhos, que vai ali ultrapassar as fronteiras, né? Muitas vezes, a maior parte desses imigrantes, eles entram de forma ilegal, nós vamos tratar sobre isso na próxima aula, e vai ali contribuir ainda mais para a pluralidade cultural ali dos Estados Unidos. Eu estou usando aparelho, tá difícil de falar, às vezes assim, a palavra não sai errado. E então, quando nós olhamos aqui a Constituição dos Imigrantes dos Estados Unidos, nós podemos observar aqui, 32% desses imigrantes de origem da América Latina e Caribe. Em seguida, nós temos 28% de europeus, 20% asiáticos, norte-americano, da América do Norte, 13%, Oceania, 4%, e África, 3%. Então, a partir disso, nós podemos dizer que existe, sim, uma pluralidade cultural no território dos Estados Unidos, isso é uma marca desse país, né? Que contribuiu para a formação desse país, e ainda hoje contribui para a economia, né, para a sociedade ali, seja cultural, seja econômico, está contribuindo ali para o desenvolvimento desse país. Vamos falar agora um pouco sobre urbanização. Os Estados Unidos é um país bastante urbanizado, cerca de 82% da população vive em cidades, e esse processo de urbanização, ele vai, né, intensificar no final da primeira metade do século XX, após as duas guerras mundiais, nós temos uma aceleração ali do crescimento das cidades, formação de regiões metropolitanas. Então, aqui nesse mapa, olha aqui, nós temos algumas aglomerações urbanas. Nós temos aqui, principalmente na costa leste dos Estados Unidos, essa maior ocupação, quanto mais escura aqui a cor, maior número de habitantes. E nós podemos observar que é na região dos Grandes Lagos, lá no nordeste dos Estados Unidos, que há uma maior concentração populacional. Isso ocorre, nós vamos ver mais para frente, não somente em função do processo de ocupação da população imigrante, né, que chegou ali primeiro nas 3 colônias e urbanizou essa área, mas também pela concentração de indústrias, também nessas áreas. Na costa oeste, nós temos Los Angeles, e aí daí, pessoal, nós podemos observar que as maiores aglomerações estão na região nordeste dos Estados Unidos e sudoeste também, né, marcado ali por Los Angeles. Existem várias metrópoles nos Estados Unidos. O que é uma metrópole?
é uma cidade de maior importância política e econômica, onde existem várias outras cidades ali conurbadas com essa cidade de maior importância. O conjunto dessas cidades é a metrópole. Quando eu tenho uma metrópole se conurbando com outra metrópole, né, ou seja, se unindo fisicamente com outra metrópole, nós temos formação de grandes aglomerados urbanos, nos quais nós chamamos de megalópolis. E aqui no Brasil, nós temos alguns autores, né, afirmam que nós temos uma megalópole, que é Rio de Janeiro e São Paulo, porque entre elas quase não existe espaço rural, mas tem autores que falam que essa megalópole ainda não está concluída, ela está em formação. Mas lá nos Estados Unidos tem três grandes megalópolis, que são Boston, Washington, duas metrópoles. Boston, Washington se unem fisicamente, forma uma megalópole. Chicago e Pittsburgh se unem fisicamente, formam uma grande megalópole, desculpa. E São Francisco e São Diego se unem fisicamente lá na costa oeste dos Estados Unidos, se unem fisicamente, se conurbam, formando uma grande metrópole também. Além desses aglomerados, grandes aglomerados urbanos que se formaram aí ao longo do século XX, nós temos também as megacidades. Megacidade é qualquer cidade que tem mais que 10 milhões de habitantes. Nos Estados Unidos, nós temos duas principais, Nova York e Los Angeles. Cidade global já é diferente de megacidade, porque uma cidade global é aquela que tem uma representatividade política e econômica de grande influência no espaço mundial. E essas cidades globais, né, os autores até classificam essas várias cidades que existem no mundo em categorias, alfa, beta e gama. Então, nós temos essas categorias aí. Mas a cidade global é aquela que interfere no sistema global, que projeta cultura, que influencia politicamente outros territórios. Daí nós podemos dizer que nos Estados Unidos existem vários, né? Nova York, Los Angeles, Chicago, São Francisco, Boston, Washington. E daí cada cidade dessa vai projetar, às vezes, uma influência política maior, por exemplo, Washington. As decisões que são tomadas ali naquela cidade, políticas, né, tomadas naquela cidade, vão interferir, por exemplo, muito na organização de outros territórios, né, no Oriente Médio. Rio de Janeiro, por exemplo, é uma cidade global, só que a influência dela no sistema mundo vai ser cultural, né, ela tem uma grande projeção cultural no mundo. Então, nós temos essas cidades aí, São Francisco, Los Angeles e outras. Agora, vamos falar, pessoal, sobre pobreza nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vivem uma grande contradição. Por quê? Nós vimos inicialmente que é um país que apresenta bons indicadores socioeconômicos, né? PH, PIB, Gini, PIB per capita, expectativa de vida, né? Ele contém ali todos os indicadores legais para ser um país desenvolvido. Mas isso não quer dizer que não existe pobreza nos Estados Unidos, né? 13% da população dos Estados Unidos vive abaixo da linha da pobreza. E lá nos Estados Unidos, eles consideram pobreza aquele indivíduo ali, uma pessoa que vive sozinha e que recebe ali cerca de 12 mil dólares por ano. Isso é considerado um pobre, que é uma pessoa que vive abaixo da linha da pobreza. Lembrando que o PIB per capita, a média dos Estados Unidos é 66 mil dólares por ano. Então, a pessoa que vive com menos de 12 mil dólares é considerado aquela pessoa que está abaixo da linha da pobreza. Alguém perguntou alguma coisa? O Arthur Xavier só falou que ele não vai conseguir deixar a câmera ligada mais porque o celular dele tá acabando a bateria. Ok. Então, continuando aqui, pessoal.
Ou também eles consideram, quando nós temos uma família lá de 4 pessoas, e que essas pessoas ali vivem com menos de $16 por dia, também é considerado abaixo da linha da pobreza. O indivíduo, $30 por dia, e a família, no ambiente familiar, $16 por dia. Isso é considerado uma população abaixo da linha da pobreza. E isso, lá nos Estados Unidos, representa 13%. Né? E quando nós analisamos o perfil dessa população pobre, ela é muito marcada pela presença de afrodescendentes. Então, dessa população aí, 24% são afrodescendentes. A população hispânica, 21%, ou seja, o afrodescendente vive uma condição pior do que o descendente ali hispânico. E nós temos ali os brancos, entre os brancos, né, digamos, essa população nativa, entre aspas, 9% vive abaixo da linha da pobreza. Então, é uma contradição, né? Porque, de modo geral, nós temos ali no país uma população geral com alto poder aquisitivo, um consumo alto, acesso a bens e serviços, saúde, educação, em geral, muito boa dentro de um país, mas se nós compararmos a realidade dos Estados Unidos com outros países desenvolvidos, é o país que apresenta um maior grau de pobreza, de número de pobres, por exemplo. É um país que apresenta um grande número de pobres. Então, ele vive nessa contradição. Agora, por que que isso acontece, né? Por que que isso acontece? Isso acontece porque, sobretudo a partir da década de 1970, ocorre ali uma concentração de renda, né, cada vez mais, e esses 13% da população que vive abaixo da linha da pobreza, eles não conseguem ali aumentar a sua renda, eles são privados de saúde, educação. O sistema de saúde, por exemplo, nos Estados Unidos, todo cidadão norte-americano, estadunidense, tem que ter o seguro, né? Seguro-saúde. Se você não tem o seguro-saúde, a média ali de custo de internação em 3 dias fica em $30 mil. O custo de saúde é muito elevado. Então, todo mundo tem que ter seguro-saúde. A única população ali que tem acesso, digamos, como se fosse o nosso SUS, uma saúde gratuita, é aquela população, essa população que vive abaixo da linha da pobreza. Ela tem acesso a serviços básicos de saúde, emergências e procedimentos simples. Também não é tratamento, nem nada. É um atendimento bem mais simples, né? Além disso, o desemprego nos Estados Unidos, em função das crises econômicas, estava em 4% em 2017. Vocês sabem quantos por cento está o desemprego hoje no Brasil? Quantos por cento da população está desempregada? Mais de 20? Não sei, mas deve ser alto o índice. Eu acho que é alto também. Uns 40%, mais ou menos. Não. Nós temos 14% da população desempregada hoje no país, em função da pandemia, né? Mas isso é um índice muito elevado, muito mesmo. O que compromete, né? Passando a televisão propaganda, não sei se vocês viram, a cada 10 habitantes no Brasil hoje, 6 correm risco de fome no Brasil hoje. Então, é um número muito elevado, né? Em função aí da pandemia. Agora, lá nos Estados Unidos, nós temos esse aumento da concentração de renda muito associado com a adoção das políticas neoliberais a partir ali da década de 70. E daí, em contraposição às políticas do welfare state, o estado de bem-estar social. O que acontece? Lá em 1929, os Estados Unidos teve uma grande crise econômica, né? Ela é chamada de quebra da Bolsa de Nova York. Houve um processo produtivo muito grande e não teve demanda, e isso afetou os bancos, afetou a economia de forma geral. E daí o Estado, para
tentar contornar a situação social, até mesmo para recuperar o mercado consumidor, o governo lá nos Estados Unidos, a partir de 1929, 1930, começa a adotar essa política do welfare state. O que é essa política do welfare state? É quando continua no ambiente capitalista, né, de mercado, atividade empresarial, mas o Estado passa a participar mais, principalmente em relação ao social. Então, o Estado vai promover ali o bem-estar social com investimentos em serviços públicos, como moradia, saúde, previdência social, seguro-desemprego. Então, depois daquela grande crise lá, os Estados Unidos, o governo, ele passou a ser forte em termos sociais, né, buscando ali recuperar o mercado consumidor, o Estado começa a ser forte. Logicamente, isso vai diminuir a pobreza. Então, nós temos aí esse estado de bem-estar social, ele vai até a década de 1970. E daí, a partir de 1970, nós temos uma onda neoliberal que passa principalmente, não, passa pelos países capitalistas, ela chega aqui no Brasil na década de 90, mas lá nos Estados Unidos e no Reino Unido, França, ela chega a partir da década de 1970. E o que seria essas políticas neoliberais? É o contrário do welfare state, é o contrário das políticas de bem-estar social. Continua um ambiente empresarial, capitalista, concorrente, mas o Estado vai diminuir os gastos. Então, o Estado não vai mais investir em saúde, não vai mais investir em educação, previdência social. Então, o Estado vai reduzir sua participação na economia. Para quê? Para reduzir os custos. E isso vai acontecer a partir de 1970 e, consequentemente, nós vamos ter o quê? Um aumento da pobreza nos Estados Unidos a partir dessa década. Então, a pobreza ela começa a aumentar, concentração de renda também, e por isso que nós temos aí esse dado ali de pobreza nos Estados Unidos hoje, por causa dessas políticas neoliberais. Agora, vamos estudar tranquilo em relação a isso, gente? A pobreza nos Estados Unidos? Tranquilo. Agora, vamos estudar aqui a demografia. Inclusive, pessoal, nós temos um trabalho de geografia para fazer, ele vale a nota de 1 AP, ele é para entregar no final do trimestre, depois das férias, e ele é sobre dinâmica populacional. Inclusive, já está lá no AVA. Ele é sobre estudos demográficos, tá? A professora vai explicar em sala de aula direitinho, ela vai entregar uma apostila de exercícios para vocês fazerem, tem um roteiro ali de vídeos para vocês assistirem, um capítulo do livro para estudar, e quem fizer o trabalho é a nota de 1 AP. Então, nós vamos fazer 2 APs, né? A terceira é esse trabalho. Além do ponto bônus, que vai ser a avaliação do caderno de mapas. Pessoal, quando nós estudamos demografia, nós estamos estudando o perfil da população. Então, numa população, existe ali jovens, né? O IBGE considera de 0 a 19 anos, jovens de 0 a 19 anos, adultos de 20 a 60 e acima de 60 idosos. Então, nós temos uma composição etária dentro de um país. Além disso, a população, é preciso saber qual população não trabalha, quantos por cento da população é ativa, quantos são homens, quantos são mulheres, quantos que estão nascendo, a população está vivendo até quantos anos. Tudo isso faz parte dos estudos demográficos. E daí, pessoal, esses estudos demográficos, eles podem ser representados através de um gráfico chamado pirâmide etária. A pirâmide etária, ela mostra ali uma pirâmide, né, o formato de uma pirâmide, inicialmente uma pirâmide, depois ela fica invertida, depende da situação do país, mas ela mostra a realidade demográfica. Então, a base que está ali, de vermelho, vai ser ali de jovens, de azul, adultos, e o de marrom ali, idosos, né? Ele fez uma distribuição ali, não utilizando as faixas etárias do IBGE, outras faixas.
Mas, enfim, ele mostra as 3 faixas etárias, ele mostra ali a base, o meio e o topo. Se a base for larga, ela nos diz que esse país, as taxas de natalidade e fecundidade, elas são elevadas. Então, o que acontece em um país onde a base é larga? Esse gráfico aí, ele está mostrando a realidade de países africanos, é a média demográfica dos países africanos. A base é larga porque a taxa de natalidade e fecundidade é alta. E isso ocorre por quê? Porque aquela sociedade ela não se desenvolveu ao ponto de inserir a mulher no mercado de trabalho, ao ponto de disseminar métodos anticoncepcionais, a ponto de investir em educação e informação para o planejamento familiar. Então, o país ele não tem essas condições para isso. E, como consequência, a natalidade vai ser alta. Agora, o topo da pirâmide em países menos desenvolvidos vai ser estreita, né? Porque o país, como nós estamos falando de um país pobre, essa topo estreito nos indica que esses países aí, eles não estão oferecendo condições sociais, econômicas, qualidade de vida para que as pessoas atinjam ali idades avançadas. Então, esse tipo de gráfico é um gráfico relacionado a países menos desenvolvidos. Já os países desenvolvidos possuem esse tipo de gráfico aqui. A base estreita e o topo se alargando. A base estreita por quê? Porque nós temos ali uma redução da taxa de natalidade, a inserção da mulher no mercado de trabalho, planejamento familiar. Além disso, o topo está aumentando, por quê? O país consegue dar qualidade de vida para a sua população, para que ela viva por muitos e muitos anos. E nos Estados Unidos, é justamente essa condição que nós temos. Uma base ali se estreitando e um topo se alargando. E isso é uma realidade de um país desenvolvido. A média de filhos por mulher nos Estados Unidos hoje é de 1,8 filhos por mulher. Então, nós temos nem a reposição demográfica acontece, a população ela está crescendo de forma lenta e um dia pode chegar até negativo. Tem países que o crescimento é negativo. Rússia, por exemplo, Itália, Grécia, Portugal, tem crescimento negativo. Ou seja, mais morre do que nasce pessoas. Futuramente é um problema. Nos Estados Unidos, essa questão ali do baixo crescimento demográfico é compensado com as taxas de imigração, que nós vamos falar mais para frente, na próxima aula. Então, aqui, a taxa de crescimento demográfico é uma taxa nos estudos demográficos que considera a população que nasce menos a população que morre, mais a população estrangeira que entra no país, menos a população que sai. O saldo dessa população aí que nós citamos vai ser o crescimento demográfico. Ele pode ser lento, ou ele pode ser alto, ou ele pode ser baixo. E lá nos Estados Unidos, no ano de 2018, foi a menor taxa de crescimento ao longo do século XXI, né? Por quê? Porque houve ali uma constante ali na redução da taxa de natalidade e fecundidade, e houve também uma desaceleração em relação às taxas de migração. E isso está relacionado também ao governo do Donald Trump. O Donald Trump adotou uma política muito forte de combate a imigrantes ilegais. Então, isso ali refletiu no crescimento demográfico menor, né? Nos Estados Unidos, entravam cerca de 1 milhão de imigrantes ilegais por ano. Após a política adotada pelo Donald Trump, esse valor caiu para 595 mil. Então, surtiu efeito. Né? Então, o Donald Trump passou essa mensagem, né, para o mundo, né, vigilância nas fronteiras, mandar de volta, né, os imigrantes ilegais e passar uma mensagem
que os Estados Unidos não têm oportunidades econômicas. O Joe Biden, ele tem uma proposta diferente de políticas. Inclusive, tem um vídeo lá no fórum, nós vamos corrigir esse exercício do fórum semana que vem, tá? É para fazer. Porque fala justamente aí da política do Joe Biden e do Donald Trump. Como que essas duas políticas refletem no incentivo à imigração ilegal e numa desmotivação desse mesmo movimento. Então, pessoas, esse era um assunto que eu queria passar para vocês hoje. Queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação a esse conteúdo. E aí, vocês estão calados? Por enquanto tá tranquilo. Eu não tenho dúvida não, professor. Eu tô acompanhando pelo livro aqui, pelo seu PDF também. Aham. Você. Eu coloquei uns exercícios também para fazer, né? A 130 e a 131. Isso, 130 e 131. Essa da 130 e 131, deixa eu achar aqui, é um conteúdo que a professora passou em sala de aula sobre o Canadá, né? A professora falou sobre a questão do Quebec com vocês. Falou. Da questão dos Grandes Lagos, da relação econômica com os Estados Unidos. Muito bom. Então, vocês façam aí a página 130 e 131. A página 132 tem alguns exercícios que dá para fazer também. O que não foi abordado ainda, vocês não façam da página 132, façam o que foi cobrado. E daí nós continuamos nossa matéria na próxima aula, tá? Bom final de semana para vocês, bom descanso. Bom feriado. E quem está no meu grupo de Feira de Ciências, hoje, 1h30 com os meninos do nono. Então, nós vamos encontrar às 14h30, viu? 14h30. Ok. Os alunos do grupo ali da Feira de Ciências, tá? Não deixe de... Tá bom. Tá bom. Tchau, professora. Tchauzinho. Tá, professora. Tchau, professor. Até a próxima aula. Tchau, professora. Muito obrigada. Tchau, Diogo. É a professora. Tchau, prof. Matheus. Tchau. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, Bom feriado, Danilo. final de semana. Tchau, Vitor. Bom final de semana também.